vou confessar-te uma coisa. Um dos meus guilty pleasures na internet, de quando em vez, é ver o chamado road rage, aquela fúria fúria na estrada. Estás a ver o que é? Sim. E os russos, há lá muita moda das câmaras, não é? Sim. Tu já presenciaste, podes ir aí à procura, Joana, só procura road rage na Rússia e vais ver o que é que vai aparecer. Dá-me a ideia que. Tens o telemóvel a tocar, não é? Não faz mal, não faz mal. Dá-me a ideia que a estrada. É porque os russos são malucos. Os russos são malucos na estrada e muito facilmente aquilo, ou isto é apenas um mito, aquilo descamba para a violência. Porque... Às vezes sim. Às vezes sim, porque já dizia um escritor russo, o clássico Gogol, que dizia: qual é o russo que não gosta de viajar depressa? Ou de andar depressa, da velocidade. Eu experimentei, tive uma experiência de velocidade na pancadaria entre Lisboa e Porto com um russo ao volante do Mercedes. Quando tinha que ser um russo. Quando ele chegou a 220, eu disse: olha, desculpe lá, mas você não viu que aqui só podemos viajar a 120? Disse ele: mas sabes, as estradas em Portugal são tão boas que nem se dá conta. Eu não percebo. Ele estava a elogiar Portugal. Nós temos umas estradas fantásticas. Então, em comparação com as da Rússia, sim, nada a ver. É como o dia para a noite. Quer dizer, as coisas aí. Mas dirias que o povo russo é um povo. Tendo em conta isto, não é? Porque isto é um manancial de vídeos no YouTube, só se procurarem. Olha, pronto. É um povo violento. Bem, primeiro nós temos uma coisa. É que na Rússia vivem 100 povos diferentes. Os russos é o povo maioritário, mas, por exemplo, no último vídeo que eu vi não eram russos, eram caucasianos. Ok. E isto é um pouco diferente. Quer dizer, esta agressividade existe. Esta agressividade existe, mas eu digamos que não penso que seja assim uma coisa tipo filmes americanos, não está toda a gente à pancada e tudo isso. Existe o crime organizado, existe às vezes o perigo de se apanhar uma tareia, etc. Mas é o que eu digo sempre a qualquer pessoa que vai à Rússia: se você andar pelos lugares indicados, recomendados e bem iluminados, não tem problema. Fora desse circuito? Fora desse circuito, olha, pode acontecer. E pode acontecer. Mas isto também cá, pronto. Sim, a criminalidade lá é uma coisa mais grave. Muito mais grave em termos comparativos com Portugal. E estás-me a falar só de Moscovo ou é generalizado na Rússia? É generalizado. Já para não falar do Cáucaso, onde aqueles povos continuam a manter, por exemplo, alguns deles a vendetta. A vingança de sangue. Não, a vingança de sangue. Ou seja, o teu avô matou o avô do Francisco e o Francisco apanhou a oportunidade para te matar a ti para vingar o avô. E vai-se perpetuando vingança atrás de vingança, atrás de vingança, atrás de vingança. Até acabar. Até acabar a família. Exato. E digamos que... Pois que a vida inteira é uma coisa da máfia, mas não é um exclusivo da máfia. Não, mas digamos que também depende muito da região. Há regiões mais, digamos, mais violentas, há outras menos violentas. O problema está, por exemplo, do crime organizado, que é muito grande e que tem ramificações no poder, na própria estrutura do poder. E isso aí é que é complicado. Por exemplo, uma pessoa que vai fazer negócio para a Rússia tem que ter muito cuidado, porque não vai esperar que quando tiver problema os tribunais o vão defender. E isto é uma coisa que impede muito até o desenvolvimento digamos, das relações comerciais com os outros países. Tiveste algum contacto com a máfia russa? Próximo? Próximo? Sim. Tive, digamos, com mafiosos russos que vieram descansar a Portugal. Fala-me disso.
Eu enquanto durante as minhas férias... Porque eles são conhecidos, eles são referenciados. Ou não? Quer dizer, há alguns que são referenciados e toda a gente conhece. Há outros que não o são. Quer dizer, aparecem aqui pode-se notar... Há todo um estereótipo. Eles têm uma característica muito interessante, os russos. Os russos, quando estão fora de casa, são pessoas muito sinceras, abrem-te o coração, contam-te a história toda. Eu uma vez tive que era impressionante, porque ele contou-me quantas pessoas matou, como é que... Ainda por cima, interagindo com alguém que fala fluentemente a língua, está completamente à vontade. Exato. E digamos que foi só esse tipo de contacto. Mas lá na Rússia não. Na Rússia, digamos, também não tive grandes problemas, porque normalmente os vigaristas que lá apareciam eram angolanos e portugueses. E era com esses que eu... Interagias. Exato, que faziam lá negócios, tipo vender cevada em vez de café, digamos... exportar uma coisa e aparecia lá outra. Sim. Porque se pensava que os russos que eram idiotas, e os russos não são idiotas, e às vezes isso acontecia. Houve traficantes de droga portugueses que passavam pela Rússia julgando que aquilo, a balbúrdia era tanto que o controle não era nenhum. Sim. E pimba, apanhavam forte e feio. E eu falei com alguns deles até, agora, com mafiosos russos lá, eu sabia que algumas pessoas com quem contacto e falo tinham negócios pouco claros. Mas o problema era deles, desde que não me afetasse e desde que eu não me envolvesse, digamos. Sim, era tranquilo, claro.